Oi, tudo bom? A paz do Senhor. Semana passada eu não consegui postar um vídeo porque eu cheguei até a gravar, mas o vídeo saiu ruim e eu passei mal o restante da semana. Então eu acabei precisando ficar de repouso e eu não consegui trazer um vídeo pra vocês. Mas eu tô aqui cumprindo com um vídeo que eu fiz errado pra gente poder conversar sobre um assunto que acabou aparecendo no TikTok, o vídeo de uma jovem cristã, do qual eu não assisti o próprio vídeo dela, mas assisti de uma outra moça comentando, em que o tema do vídeo era silicone. E eu queria abrir mais o leque para a questão de estética e fé. Eu já gravei 2 vídeos aqui no canal referente à aparência e influenciadores, mas dessa vez eu vim falar novamente. No vídeo da moça, que eu prefiro não citar, ela comenta que silicone não é pecado e que as mulheres deveriam fazer isso se elas se sentirem na necessidade para o marido, por exemplo. Inclusive, essa moça se exalta no vídeo e diz: pecado é a sua língua. Achei a reação um pouquinho exagerada? Achei. Mas quem sou eu para falar? Sobre ser ou não pecado, a gente tem que entrar numa outra questão. O que seria pecado referente à nossa estética, ao nosso físico? Pecado mudar o nosso físico com academia? Pecado pintar a unha? Pecado passar maquiagem? Pecado cortar o cabelo? Mas quando a gente fala sobre passar faca numa coisa que às vezes é sem necessidade e você cria uma necessidade para isso, eu acho desnecessário. Para mim, o maior ponto que deveria ser considerado pecado ou algo que deveria se conversar mais é enquanto você colocou aquilo, criou como uma necessidade. Explicando melhor, essa necessidade pode não ser de fato uma necessidade, uma coisa que, nossa, se eu ficar sem. Não, pode ser uma necessidade meramente fabricada. E o pior, ela pode ter sido fabricada por meio de influenciadores digitais e coisas que a gente vê nas redes sociais. Hoje, no meio cristão, a gente vê tanta padronização das coisas. Ai, tem que ter uma paleta de cores. Ai, tem que ser dessa forma. Ai, tem que se vestir dessa forma. E é engraçado que nem em todos os países ou em todas as tradições e culturas, as pessoas seguem essa lógica. Então, se elas não seguem essa lógica, elas não são consideradas cristãs genuínas, então, no caso, elas vão perder a salvação pelo fato de que elas não estão seguindo o nosso padrão. E quem colocou que o nosso padrão é o padrão correto? O legal é que o nosso Deus é um Deus multicultural. Então, o que acontece aqui no Brasil não acontece lá na França, também não acontece nas aldeias indígenas. Então, isso significa que Deus não está presente nesses lugares? Por que Deus não estaria presente? Se os cultos, se as pessoas estão vivendo de forma bíblica, têm ordem e decência, por que seria errado? Um outro ponto que eu vi pessoas comentando é: isso seria para glorificar a Deus? E nem tudo que nós fazemos, de fato, vai estar glorificando a Deus. Por exemplo, passar maquiagem ou pintar a unha está diretamente glorificando ao Deus? Ou isso é uma questão da gente querer se sentir bem? Eu acredito que seja mais da gente querer se sentir bem, estar sempre arrumada. Mas sim, eu concordo que nós precisamos olhar para o nosso coração se ele está voltado para o Senhor, ou quando a gente tem essas vontades que são um pouco mais extremas do que só passar uma maquiagem. Já vi influencers fazendo rinoplastia porque elas estavam extremamente incomodadas com o nariz, ou uma remodelação de orelha, porque a orelha era muito grande. E às vezes, quando a gente entra nos comentários das fotos mais antigas, vimos que as pessoas comentam muito, ou seja, talvez não fosse tanto uma necessidade, a pessoa já queria colocar, mas isso se tornou uma necessidade porque o Instagram e outras redes sociais pediram que essa pessoa entrasse numa estética. Isso é um pouco muito perigoso. A gente começa a colocar as nossas imperfeições acima da perfeição do Senhor. Os padrões de beleza já estão sendo impostos de forma um pouco mais sutil no nosso meio cristão há um tempo. E por muitas vezes a necessidade vem por uma comparação constante. Bom, naturalmente nós podemos sentir vontade de mudar alguma coisa no nosso corpo. Eu mesma já tive essa vontade e justamente a questão
do silicone pra mim, porque eu sou uma mulher de 21 anos, que às vezes não sou levada a sério pela minha idade, e entre os 15 até mais ou menos os 18, e às vezes vem esse pensamento, eu tive muita vontade de colocar, e eu falei, caramba, eu preciso pôr, porque as pessoas assim vão me respeitar mais, vão me reconhecer como uma mulher adulta, mas eu tenho percebido que talvez isso tenha vindo só da minha cabeça, por ouvir pessoas, por levar em consideração a opinião de pessoas que nem convivem comigo direito, não me conhecem, e por isso é natural que a pessoa ache que eu não tenho uma idade que eu tenho, ou que não me leve tanto a sério, então às vezes eu preciso me reafirmar um pouco mais exageradamente do que eu gostaria, mas de qualquer forma, hoje eu tenho tentado colocar a minha fé acima de algumas vontades carnais que nós temos. Porque, pra mim, colocar silicone seria uma vontade carnal. E isso me faria bem pro meu ego, faria bem pro meu físico. Isso talvez, porque a gente também tem umas outras questões de saúde, mas externamente, bem pro meu físico, mas talvez o meu espiritual se esfriaria. E claro, eu não tô dizendo que eu não posso simplesmente mudar de opinião e colocar silicone depois, mas agora não é um momento em que eu acho que eu faria uma coisa dessa, simplesmente porque eu tenho aprendido a gostar do que o Senhor me deu. Não é todo mundo que consegue, e eu também tenho muita dificuldade. Eu não tô falando aqui como uma pessoa de, eu sei. Não, gente. É muito difícil você conseguir gostar de imperfeições que você e outras pessoas veem em você. Eu quero que entendam que de forma nenhuma eu disse que não é pra você cuidar do seu corpo, que não é pra você cuidar do seu tempo. Por favor, faça isso. Faça exercício físico se você puder, beba muita água, coma bem, faça isso. Isso é importante. Mas que a gente sempre tente pensar se isso vai além do que a gente de fato acha necessário. Como assim? Essas vontades podem ser carnais e nós podemos atender algumas, mas depende da motivação. Se de fato é uma necessidade que, nossa, eu de fato preciso, ou tô com dificuldade nisso, como por exemplo, alguém que passou por alguma doença e de fato precisa fazer algum tipo de cirurgia para poder reconstruir alguma parte do corpo ou algo do tipo, inclusive o silicone. Ou é uma questão muito fabricada das redes sociais e pensar, refletir quanto tempo nós estamos gastando em redes sociais que nem tem nos feito bem, porque tem feito nós temos comparações, até mesmo inveja do que nós temos visto. Lembrando que nós temos uma vida completamente diferente da maioria esmagadora dos influenciadores que nós assistimos todos os dias. O culto à estética, como eu tenho visto nas redes sociais, não pode, de forma alguma, ser maior do que o nosso culto, a nossa adoração ao nosso Senhor. Isso é tão importante porque essa vontade de participar de um grupo estético ou só participar de um grupo que é aparentemente muito legal, não pode virar uma coisa grande na sua vida, não pode virar um ídolo na sua vida. Então a gente nem deveria chamar isso de culto à estética. Eu chamo assim porque tem passado dos limites em vários aspectos e que nós precisamos tomar muito cuidado todos os dias com tudo que nós fazemos. Principalmente eu, começando de mim, claro. É legal falar que quando eu saí das redes sociais, eu já voltei, mas eu tô até pensando em sair novamente, eu comecei a parar de ver coisas que me machucavam, que me deixavam mal e que inclusive me trazia muita comparação e até mesmo inveja nas redes sociais. E isso foi extremamente bom. Então eu te convido a fazer o mesmo, a verificar se as pessoas, influenciadores cristãos ou não, que você segue, tem te causado algum tipo de sentimento negativo, porque é uma coisa séria se pensar e que isso atinge muito a nossa saúde mental. O ID que Jesus nos apresenta é justamente para que sejamos sal e luz do mundo, para que sejamos diferentes, para que possamos dar frutos e não para poder seguir padrões, porque nós precisamos influenciar e não ser influenciados. E nisso eu deixo uma reflexão. O que tem nos guiado?
a necessidade real ou os padrões sociais. Para finalizar, eu quero deixar 1 Coríntios 6, versículo 12. Paulo diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma delas. Como Paulo diz e como nós vemos no mundo de hoje, o mal é deixarmos com que qualquer coisa tome conta do nosso coração. E o nosso coração precisa estar alinhado com a vontade do Pai. Espero que esse vídeo tenha ajudado e que de fato traga uma reflexão e não só um vídeo aqui para que você vire e fale: ah, não, tá tudo ok, vou melhorar, e de fato não melhorar. Quero que esse vídeo esteja mesmo carregado de reflexão para que a gente se alinhe mais com o Senhor. E é isso, até semana que vem.